Olá, corações, um bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo. Vamos para mais uma leitura do livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional, uma chave para a história cósmica. Hoje faremos a leitura da parte de introdução parte 2, comprovações numéricas da profecia, e o capítulo 1, do pulsar de vela à história cósmica. Nesse momento, eu convido vocês a se conectar com o seu ser divino, com o seu eu. Convido vocês para entrar na dimensão do tempo, na quarta dimensão, e se conectar com a sua verdadeira identidade de quinta dimensão. Então, inspire. Expire. Mais uma vez, inspire e expire. Terceira vez, inspire e expire. Imagine que o piso onde você está se ilumina completamente. Tome uma posição confortável e, se possível, coloque os seus pés no chão, de forma que a sua coluna fique ereta. Imagine agora raízes luminosas, alegres, plenas, saindo da sola dos teus pés, entrando por toda a camada de terra do planeta Terra, descendo, descendo, enquanto chega até o solo onde está o coração da Mãe Gaia, o interior da Terra, que é formado por moléculas de dióxido de silício, a manifestação física do quartzo. E aqui neste lugar, onde um lindo cristal de quartzo, nesse momento, emana energia de amorosidade e paz. Nesse lugar, suas raízes abraçam esse cristal. Ao abraçar esse cristal, suas raízes recebem toda a energia de amor incondicional, amor cósmico, amor neutro. Essa energia sobe pelas suas raízes e ativam você através da ativação do chakra da estrela da Terra. Simultaneamente, a ativação do chakra da estrela da alma. Esses vórtices energéticos, eles estão 4 palmos abaixo e acima de você. Essa energia sobe, vai até o seu chakra da raiz, onde ativa o seu chakra da raiz e imediatamente o seu chakra do topo da cabeça, o chakra da coroa. Inspire e expire.
Essa energia sobe e ativa agora o seu chakra umbilical, simultaneamente a ativação do chakra do terceiro olho, no centro da sua testa. Inspire e expire. Essa energia sobe e ativa o plexo solar, simultaneamente a ativação do chakra laríngeo. Inspire e expire. Essa energia agora é centralizando no seu chakra cardíaco e expande o seu cardíaco numa linda esfera de luz grande e iluminada. Se forma a partir do centro do seu coração. É um portal multidimensional que se forma à sua frente. Ao seu lado direito, você pode perceber a presença do seu anjo da guarda. Sensações de confiança, segurança, amorosidade, proteção e carinho estão presentes ao seu lado. Você então dá as mãos ao seu anjo da guarda e passa pelo portal. Aqui, ao passar no seu portal, você chega ao seu jardim interior, a sua própria morada, o seu lugar de segurança, paz, harmonia. Você se encaminha ao centro do seu jardim. E aqui, voltado ao leste, você então profetiza a prece das 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com clareza. Inspire e expire. Volte-se agora para o lado norte do seu jardim. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Mais uma vez, inspire e expire. Volte para o oeste e profetize. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tem que ser feito. Inspire e expire. Volte-se agora para o sul e profetize. Desde a casa sul do sol eterno, que a direção correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Inspire
e expire. Olhando para o alto agora, profetize. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Inspire e expire. Voltados para o sempre, profetize. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Inspire e expire. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Ayum Runabiku, Eva Maia Marro. Ayum Runabiku, Eva Maia Marro. Ayum Runabiku, Eva Maia Marro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica venha em paz. Inspire e expire. Venha trazendo a sua consciência para o aqui e para o agora. Mexendo seus pés, suas mãos, seu pescoço, abrindo seus olhos. Introdução, parte 2, comprovações numéricas da profecia, livro Acesso ao teu ser multidimensional, página 23. Como novo programa de conhecimento galáctico para as esferas terrestres, para a esfera terrestre, a história cósmica unifica todas as verdades, tradições através das lentes quadridimensionais da linhagem mental maia galáctica. A história cósmica está baseada em fórmulas numéricas ocasionadas por ciclos específicos de tempo. O calendário de 13 luas é baseado na descoberta científica das frequências de tempo 1260 e 1320, por José Argüelles. Essas frequências de tempo são profeticamente confirmadas pelos números de anos entre a data da dedicação da tumba de Pakal Votan, 692 d.C., e a época da sua abertura, 1952 d.C., 1260 anos. Desde a dedicação da tumba em 692 d.C. até o encerramento dos 13 Bactões em 2012 d.C., passaram-se 1320 anos. O 1260 refere-se a uma ordem de tempo artificial em relação à natureza que é aceita inconscientemente. E 1320 é a frequência do tempo natural. A comprovação da ordem sincrônica está nos números. Por exemplo, note que José Argüelles, volume Votan,
Faleceu precisamente 1328 anos depois que Pakal Votan. E toda a sua mensagem de vida foi difundir o calendário de 13 luas de 28 dias como um meio de mudar o tempo, entre aspas. Vamos olhar para algumas dessas correlações proféticas entre Pakal Votan e Valum Votan. Mas dessas sincronicidades podem ser encontradas em Taim, o sincronário e o calendário de uma vida visionária e de trabalho, de José Argüelles. Pakal Votan, 603 a 683. Valum Votan, 1939 a 2011. Nascido no Kim 11, com seu irmão gêmeo idêntico. A afirmação para o Kim 11, macaco espectral azul, termina com: eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sua data de nascimento foi também a data do 30º aniversário de sua mãe e do 11º aniversário de casamento de seus pais. Ele nasceu no signo de Aquário, o 11º signo zodíaco. Numericamente, o macaco espectral azul é escrito 1111. O grande Pakal foi o 11º na linhagem dos reis de Palenque, também conhecido como Nashan, a casa da serpente. Pakal governou por 52 anos. 52 também é um fractal de 5.200. Há 5.000 períodos de 5.200 no ciclo de 26.000 anos. 52 é o número de semanas em um ano, 364 dias mais um. E é também o fractal do ciclo aproximado de 52 anos de rotação de Sirius B em torno de Sirius A. O calendário de 13 luas também funciona em ciclos perfeitos de 52 anos. Nascido em 1939, que é igual a 19 mais 39, igual a 58, o 1558 é a data da desencarnação de Pakal Votan e do dia fora do tempo, 25 de julho de 2012. Passaram-se 58 anos entre a época da primeira visão de José em Teotihuacan, em 1953, até a sua passagem, em 2011. O dia fora do tempo de 2012 foi no 1558, e sua data, na conta longa, foi 1511. 1558 foi o dia em que a atual Rainha Vermelha, Stephanie Soult, entrou pela primeira vez na tumba de Pakal Votan, em 15 de junho do ano 2000, o 48º aniversário de descoberta da tumba de Pakal Votan. 5 mais 8 igual a 13. José Argüelles, entre aspas, tem 13 letras. Calendário de 13 luas, templo 13, entre parênteses, da Rainha Vermelha. Ele faleceu em 2011 enquanto vivia seu ano como Kim 31. 31 invertido é 13. 20 mais 11 igual a 31. 33, 1, 1, 3. 3113 a.C. é o começo do ciclo histórico que terminou em 2012. Veja o fator Maia. 11 ao cubo é 1331.
Entre 1952 e 2012 são 60 anos. Kim 60, Sol Galáctico Amarelo, é o sinal de nascimento de Pakal Votan. Sua tumba foi descoberta em 1260 anos depois de sua dedicação. 1260 aparece em destaque no livro da Revelação e também no livro de Daniel, e é equivalente a 42 meses de 30 dias, ou 3 anos e meio. O 11º capítulo do livro da Revelação fala sobre os 2 profetas exilados por 1260 dias. 1260 é igual falso ciclo de tempo babilônico. 12 mais 60 é igual a 72, idade de Valum Votan, quando ele morreu. Da época da dedicação da tumba de Pakal Votan até 2012, passaram-se 1.320 anos. 13 mais 20 igual a 33, que é igual a 11 mais 22. 13.320 reordenado é 2013, o ano da sincronização galáctica e da entrada no novo raio galáctico. Parte 1. Entrando no jogo do mistério cósmico. Capítulo 1. Do pulsar de vela à história cósmica. A história cósmica é um deceno dentro da memória e conhecimentos interplanetários, que tem sua origem cósmica no pulsar de vela. Nosso sistema solar está no centro de um diâmetro de 6.000 anos-luz, definido pelo pulsar de vela, um resquício de uma supernova, oscilando a uma taxa de velocidade incrível. O pulsar é um estado tardio e avançado do que foi uma vez uma supernova. Esse pulsar de vela é o que pulsou a informação da maior estrutura de referência da história cósmica, regressando ao ponto do intervalo do tempo perdido na eternidade. Os códigos do pulsar de vela contêm pistas e chaves psicomíticas para desbloquear as causas da destruição de mundos anteriores em nosso sistema solar. O deceno da história cósmica inclui as chaves para programas anteriores que se autodestruíram, nomeadamente Maldek, agora Cinturão de Asteroides, e reformula esses programas, abrindo um universo paralelo ou opção de realidade alternativa. Esse novo conhecimento é formulado de tal forma que os eventos de sistemas de mundos anteriores são reconfigurados na apresentação do conhecimento da história cósmica. Como podemos compreender nossa história interplanetária e, então, compreender a nossa história cósmica? Primeiro, devemos considerar qual é o nosso lugar no cosmos, em qual direção deveríamos orientar a nossa mente, de onde viemos e para onde estamos indo. Essas são questões que a história cósmica explora. Toda realidade é uma linguagem de sinais e símbolos. Tudo o que aparece é uma manifestação efêmera e passageira, e ainda assim representa algum construto ou valor de outra dimensão. Em outras palavras, tudo que vemos no reino fenomênico tem um significado escondido ou oculto, entre aspas. A história cósmica está baseada na lei do tempo. Essa lei define uma ordem de realidade conhecida como ordem sincrônica. Tudo o que existe constitui a ordem sincrônica. A ordem sincrônica é uma ciência numérica e telepática. É a ciência do futuro que discutiremos em capítulos posteriores.
Conhecer ou perceber a ordem sincrônica requer um grau de consciência autorreflexiva, uma vez que a ordem de tempo universal é tão vasta, sua essência por si só é tudo o que podemos perceber ou conhecer. Um símbolo é um sinal que revela ou torna transparentes insights e verdades que foram anteriormente escondidas. A lei do tempo torna consciente o que anteriormente estava inconsciente através de símbolos e códigos da ordem sincrônica. Essa revelação também refere-se ao sistema de correspondência. Tudo que vemos corresponde a alguma coisa que não vemos. Tudo no plano terrestre tem sua correspondência no plano celeste. O que está em cima é como está embaixo. O propósito da ordem sincrônica, como um sistema simbólico, é de aprender a ler uma realidade mais baixa através das lentes de uma realidade mais elevada. Em outras palavras, toda a realidade está baseada em construtos simbólicos projetados de outra dimensão. Abre aspas, devido a ele, a ela, entre parênteses, a realidade, não poder ser concebida pelo intelecto e estar livre de todas as limitações conceituais desde o começo, é assim chamada pelo nome de Mahamudra, ou o grande símbolo. Padmasambhava. Toda a realidade é um aspecto desse grande símbolo, que é um caminho Mahamudra. Toda a natureza é um código. Nós somos um código. Nosso corpo humano é um código, um símbolo. O tempo é um código. Todas as nossas experiências estão codificadas. Na tradição, Sufi, tudo é um sinal. Dhikr, apontando para a recordação de Deus. Tudo é um sistema de correspondências divinamente orquestrado. O que vemos na realidade fenomênica não é organizado aleatoriamente, mas sim a resposta a um sistema subjacente que é precisamente ordenado, estruturado e repleto de significado. Os símbolos contidos na ordem sincrônica servem como guia ao longo do caminho, elevando-nos, degrau por degrau, da grade condicionada da realidade kármica até a escada para cada vez mais elevados estados de harmonia. Os símbolos contidos na ordem sincrônica são os padrões de geração de memória, cujos códigos estão definidos pela relação numérica simples. Nós, atualmente, vivemos em uma sociedade que não dá crédito a valores transcendentais e, portanto, não reconhece o valor mais elevado dos sistemas simbólicos. Os sistemas simbólicos são uma função da consciência. Eles são uma linguagem não conceitual da realidade transcendental. Devido ao nosso planeta ser um construto simbólico, ele pode ser compreendido como uma nave do tempo, ou um veículo de quarta dimensão codificado com todas as leis do tempo cósmico. Conforme esse veículo move-se pelo tempo, ele libera diferentes níveis de informação de acordo com um conjunto universal de programas para liberação temporal. A história cósmica é parte desse programa de liberação temporal, com sua raiz na ordem sincrônica. Nova base de conhecimento galáctico. Os 7 volumes das crônicas da história cósmica são derivados de um fluxo de memória que não só registra centenas de milhares de anos passados, como também se estende para dentro de outras galáxias. Todavia, esse é um novo paradigma de conhecimento galáctico para essa esfera terrestre, que unifica todas as tradições verdadeiras através da lente de quarta dimensão da linhagem mental Maia Galáctica. Cósmico refere-se a Prajna, a sabedoria ou o absoluto. A história é Upaya, recursos hábeis ou lugar de aplicação, o relativo. O cosmos é a ordem
e harmonia. E a harmonia é universal. A ordem cósmica não pode ser separada de nosso próprio processo de percepção. O nível absoluto da história cósmica é um estado de harmonia total, onde cada nível de cada parte, em todas as dimensões, chega a um ponto zero, igual e matematicamente perfeito. O cosmos é o absoluto e a história é o relativo. Portanto, tudo que é relativo tem uma história. Tudo o que é histórico é relativo, contudo, ocorre dentro de um vasto complexo de estrutura, chamado cosmos. A totalidade dos dois cria uma redefinição da realidade, uma reformulação da mente humana, onde tudo torna a totalidade, e há uma compreensão de que há um princípio de Deus coordenando tudo. Entre colchetes, do inglês, God, igual, Galactic Order Dynamic, ou dinâmica de ordenamento galáctico. A fonte, matriz, do mestre divino de tudo, fecha colchetes. O conhecimento guardado nas pirâmides. A raiz da história cósmica e sua profecia estão fechadas dentro das paredes de Palenque, o ponto de focalização da transmissão Maia Galáctica GM108X na superfície da Terra. A inspiração primordial da história cósmica vem da tumba de Pacal-Votan em Palenque. Palenque/Narshan é a casa da serpente, ou a casa da revelação e regeneração. A revelação refere-se às tumbas e a regeneração às emanações vivas das tumbas. O conhecimento contido dentro da história cósmica ajuda com o retorno da serpente para a pedra, ou o retorno à revelação. Regeneração para a pedra, para que ela se transforme em matéria desperta. A matéria desperta torna-se a carne do homem planetário vivo e impuro. Quando o homem planetário vivo identifica-se com a matéria desperta, então é possível que ocorra a perfeição da alma humana. Uma vez que o corpo de Pacal-Votan repousou na tumba, uma esfera de jade foi colocada em sua mão esquerda e um cubo de jade em sua mão direita. A esfera é o absoluto do absoluto. O cubo é o absoluto do relativo. Todo conhecimento da história cósmica está, contudo, em e é derivado dessas duas estruturas, o cubo e a esfera. Nosso lugar no cosmos. A história cósmica é uma completa cosmologia que foca na natureza do universo e reconhece as múltiplas dimensões. Do ponto de vista da ciência moderna, a cosmologia é um ramo da astronomia que trata da natureza original e da estrutura do mundo natural. Ao contrário da ciência moderna, a cosmologia da história cósmica está centrada em Deus. Compreenda-se Deus, entre aspas, como a dinâmica do ordenamento galáctico, a fonte mestra de toda a inteligência. Do ponto de vista da história cósmica, a cosmologia é a compreensão do processo de autorrevelação de Deus, compreendido como o desdobramento do universo ou o universo. É o processo pelo qual Deus revela a si mesmo para si mesmo. O verdadeiro cientista cósmico sabe que somente através da entrega a um poder superior, o universo é revelado. O universo é o desdobramento do pensamento e da mente de Deus. A cosmologia da história cósmica é compreendida através dos princípios de desígnio de sistemas inteiros. Esses princípios de desígnio estão evoluídos através das estruturas matemáticas, nos sólidos platônicos e na ordem sincrônica. A história cósmica é basicamente uma transmissão mental, entre parênteses, como explicado na introdução, fecha parênteses.
originando-se da matriz núcleo da inteligência galáctica e estabelecida na veneração de toda a Terra, como um sistema inteiro e galáctico. Dessa forma, o humano também é visto como um microcosmos, um reflexo do macrocosmos / universo, ou o próprio cosmos. Como podemos compreender a nós mesmos como microcosmos? Qual é o nosso lugar no cosmos? Como estudamos a história cósmica como uma cosmologia? Primeiramente, devemos lembrar que o que quer que digamos ou façamos, estaremos, na verdade, descrevendo nós mesmos e como a nossa mente funciona ou como percebemos as coisas. Se quisermos ter um verdadeiro autoentendimento, ele deve possuir um contexto. Assim, é importante tentar compreender a nós mesmos no contexto do cosmos como um todo, entre parênteses, e não somente no contexto do nosso planeta natal, fecha parênteses. Podemos começar a sentir a nossa própria interconectividade com a Terra. Estamos entrelaçados com a Terra e a Terra está entrelaçada com o Sistema Solar. E o Sistema Solar está entrelaçado com a galáxia. Se realmente quisermos saber quem e o que somos, temos que primeiramente saber o que é esta galáxia. O que é esse universo? De onde ele veio? Qual o propósito da vida? Explorar essas questões é o propósito importante da história cósmica. É importante compreender que não somos a primeira forma de criação e que este não é o único tempo da criação. A criação tem existido por muitos tempos e passou por muitas fases diferentes. Então, para sabermos sobre nós mesmos, precisamos saber de onde viemos, onde estivemos e do que tivemos e do que temos evoluído. Só então poderemos compreender para o que estamos evoluindo. Essas reflexões conduzem-nos à totalidade, uma completa percepção de nós mesmos. Para alcançar uma percepção holística da natureza integral do universo, incluímos nosso contexto e lugar no cosmos. Uma cosmologia é necessária. A cosmologia é uma parte importante da objetificação da psique. Isso significa que a percepção que temos do cosmos é também uma descrição da estrutura da nossa própria mente e psique. Se quisermos conhecer a nossa própria mente, então devemos conhecer a estrutura do cosmos. Se quisermos conhecer a natureza do cosmos, então devemos conhecer a natureza da nossa própria mente. Escutando outras descrições de experiência, podemos compreender mais claramente a nossa própria experiência. Pergunte-se, entre aspas, como eu experimento o cosmos, fecha aspas. O que é o cosmos de acordo com o construto da minha mente, entre aspas. Considere as palavras de Padmasambhava. Todas as coisas, toda a existência fenomênica, tudo dentro do Sansara e do Nirvana, são meramente aparências que são percebidas pela natureza única da mente do indivíduo. Fecha aspas. O fato é que nós somos o universo e as galáxias que constituem o universo não são diferentes das células do nosso corpo. Nossas percepções estão constantemente flutuando, ainda que no final das contas exista somente uma única mente. Assim, qualquer que seja a descrição cosmológica que pareça mais válida ou precisa, ou que mais corresponda à experiência na qual estamos envolvidos, ainda assim será um processo de constante mudança de percepção. É preciso pensar sempre no que estamos
fazendo e por que estamos fazendo. Uma vez que começamos a absorver essa nova base de conhecimento, é útil manter esses 3 princípios básicos na mente. 1. Amor acima de tudo. 2. Você só avança de acordo com seu próprio esforço. E 3. Para evoluir, você deve aprender algo novo. Inspire e expire. Vou incluir uma figura que está na página 28 do livro, para que vocês percebam essa verdade que acabamos de fazer a leitura, que foi dita. A verdade de que nós, somos o universo. Uma excelente meditação nesta figura. E a gente se vê na leitura do capítulo 2. Eu sugiro, caso vocês ainda não tenham lido, a leitura do livro O Kaibaino, como leitura complementar. Vai ajudar muito no entendimento dessa leitura do livro Acesso ao Teu Ser Multidimensional. Um beijo no coração de cada um de vocês em Lakesh.